marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te eu de fazer por ti? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 3: e então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. E então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Coloque a sua Bíblia no assento. Louvado seja o nome do Senhor, e recube a sua cabeça. Pai, aí está a sua palavra, meu Deus, em concordância, em continuação a oração do teu filho, Deus. Aí está, Senhor, a sua palavra. Usa-me conforme a vontade do teu Espírito e a manifestação do teu poder. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui para te adorar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é poderoso e é maravilhoso para nos dar a vitória. Pode se assentar batendo palma e glorificando o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é constituída de 66 livros, sendo que o Antigo Testamento, ele contém 39 livros, sendo que o Novo Testamento se encontra 27 desses livros. Queridos e amados irmãos, a Bíblia Sagrada, louvado a Deus, ela foi escrita em um objetivo. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita, inspirada por 40 escritores, cheio da graça, cheio do poder e da unção do Senhor. Irmãos, nós queremos de ler aqui o livro aos Reis, louvado seja o nome do Senhor, em que a Bíblia vai contar a história acerca, louvado a Deus, de Eliseu, quando ele vem a aumentar o azeite da viúva. Queridos e amados em Cristo, noiva do Cordeiro, a Bíblia Sagrada, ela vai nos narrar, a Bíblia Sagrada, ela vai nos contar que havia uma mulher que era casada, havia uma mulher que tinha filhos, e que por fim esta mulher agora, ela veio a perder o seu marido, ela acaba de se tornar viúva, e agora acaba de perder aquilo que era de mais de suma importância sobre a sua casa. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que esta mulher recorre ao profeta, pois os credores havia, querido, lhe tomar os seus filhos, que era a segunda maior importância sobre a sua casa. Queridos, eu quero nesta noite lhes pregar sobre um subordinado tema: 3 verdades de um verdadeiro avivamento. Queridos e amados irmãos, vamos ver que dentro da Bíblia Sagrada, Deus tem uma nova importância. Deus, ele tem uma suma importância sobre a sua igreja. Deus, ele quer que a sua igreja seja avivada. Logo estou eu aqui conversando com o nosso missionário Rafael, e ele disse: olha, repara, Jonathan, que o avivamento ele atrai aqueles que estão lá fora. Repara, Jonathan, que o avivamento ele consegue atingir aqueles que ainda não são cristãos. Eu disse a ele: avivamento é a razão da igreja substituir sobre a igreja. Só quem vive desse avivamento levanta a mão. Só quem depende desse avivamento deu glória. Só quem depende desse avivamento deu aleluia. Só quem depende desse avivamento, joga a tua mão pro alto aí e diga: Deus, eu preciso do teu avivamento. Glória a Deus. Avivamento para a igreja de Cristo, ele sofreu algumas decadências. O avivamento, ele não aconteceu apenas um século presente, não. O avivamento, ele vem desde antigamente. O avivamento, para que viesse ser feito, o avivamento, para que viesse estiver aqui em nosso
meio, ele sofreu algumas revoluções, ele sofreu alguns sofrimentos para que viesse sobreter, para que viesse haver no meio da igreja. Uma certa feita, John Wesley, lá na Inglaterra, ele disse assim: porque avivamento que a igreja não subsiste, avivamento a igreja não prevalece. Aí um certo africano, ouvindo esta mensagem, foi para dentro da África e promoveu o maior avivamento que já houve no estado da África. Esse homem conseguiu em uma pregação ganhar quase 3.000 almas para que o evangelho da África viesse estar de pé. Uma certa feita na Inglaterra, quem não conhece acerca do avivamento da Rua Susa, a Bíblia diz que quando eles oravam, era glória e o avivamento se manifestava sobre aquele lugar, que a Deus que passava na porta era curado, era libertado, era transformado por causa do avivamento. O avivamento é que permanece a igreja, o avivamento é que sustenta a igreja, o avivamento é que bota a igreja de pé. A igreja sem avivamento não há alegria, a igreja sem avivamento não há graça, a igreja sem avivamento não há cura, porque avivamento é o instrumento que Deus usa para manifestar a glória. Tem alguém que gosta desse avivamento aí? Joga a tua mão pro alto e começa a adorar. Joga a tua mão pro alto e começa a adorar, porque tem avivamento de Deus aqui nesta noite. Então, irmãos, o avivamento, ele veio a estar presente em nossas vidas. A Bíblia diz que no capítulo de Gênesis, a Bíblia diz que no livro de Gênesis, Deus está à procura de alguém. Queridos irmãos, eu quero lhes pregar sobre 3 verdades do verdadeiro avivamento. A primeira verdade sobre o verdadeiro avivamento é que Deus precisa de um homem. A verdade sobre o primeiro avivamento é que Deus precisa de um homem. Quando eu leio a Bíblia no livro de Gênesis, eu vejo Deus procurando alguém para que viesse poupar uma cidade. Eu vejo Deus procurando um homem que estivesse na presença, que estivesse reto, para que Deus não matasse, para que Deus não destruísse. E a Bíblia vai dizer que Deus não acha um homem sequer. E a Bíblia diz que Deus destrói Sodoma e Gomorra, porque não encontrou um justo que viesse estar na posição. Quando eu falo de Deus procurar um homem, queridos irmãos, a Bíblia diz que Jeremias diz o Senhor que ia destruir a cidade, e a Bíblia diz que Deus ia levar o povo a cativo, e Jeremias fez uma oração dizendo: Deus, não destrói esse povo, não destrói esta nação. Se eu achar um sequer, o Senhor poupará a cidade. Você disse: vai, Jeremias. E a Bíblia diz que Jeremias rodou, e quando ele voltou, o Senhor disse: está vendo, eu não achei um homem sequer para que viesse poupar a cidade. Quando eu falo de Deus à procura de um homem, eu vejo que no livro de Ezequiel, o Senhor acorda Ezequiel pela madrugada e diz: Ezequiel, fiz uma ronda sobre Jerusalém e sobre Judá, eu não achei um homem sequer que viesse estar na brecha para que eu possa usar. Deus estava à procura de um homem para que viesse manifestar a sua glória. Queridos e amados irmãos, quando Deus quer fazer um verdadeiro avivamento, Ele está à procura de um homem. Mas estudando a Bíblia Sagrada, eu descobri que Deus também achou alguns homens durante esta procura. A Bíblia diz que havia um homem por nome chamado Elias. A Bíblia diz que quando Elias chega, louvado seja o nome do Senhor na cidade, a Bíblia diz que ele é conhecido como um despita. Ele não apresenta ele como bom rei, ele não apresenta, ninguém apresenta ele como filho de uma rainha. A Bíblia diz que ele era somente um despita, ou seja, aquele que vier a carecer do nada. E eu quero te dizer uma coisa: quando Deus está te procurando, Deus está procurando aquele que bem aparece, não. Deus não está procurando aquele bem vestido, não. Deus
está à procura de homens que queiram trazer um avivamento sobre a igreja. Deus está procurando de uma igreja que esteja na posição para que Ele manifeste a sua glória. Como é esse perfil de um homem que Deus queira para promover um avivamento? O que é isso, pregador? Qual é o perfil de um homem que esteja para que Deus faça um avivamento? O perfil de um homem que Deus quer para que faça um avivamento. O perfil de uma igreja que Deus quer para que haja um avivamento é que faça louvar-se a Deus, que nem José, ainda que os seus irmãos se vendam, ainda que vá parar na casa de Potifar e tudo esteja ao seu redor sobre o seu domínio. Se a mulher de Potifar quiser deitar com ele, diz: eu não deito porque eu temo meu Senhor, eu temo meu Senhor, eu temo meu Senhor, eu temo a Deus. Um verdadeiro avivamento, um verdadeiro homem que Deus escolhe é que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que uma estátua se levante e o rei diga: você vai ter que adorar, ele disse: eu não adoro, eu só adoro a Deus. Meus adoradores de Deus aqui, levanta a mão. Meus adoradores de Deus aqui, levanta a mão. Ele tem que ser que nem Sadraque, Mesaque, ainda que sabe que vão para a fornalha, que vão para ser morrido, queimado, ele diz: eu não adoro, porque o quarto homem da fornalha vai estar comigo. Verdadeiro homens que Deus quer para um verdadeiro avivamento. A igreja que Deus quer para um verdadeiro avivamento é aqueles, louvar-se a Deus, que ainda que vai que nem Daniel, ainda que faça uma rebelião contra ele, ainda que faça uma calúnia contra ele, ele ora de manhã, ora de tarde e ainda faz hora extra pela madrugada, e ainda que ele vá para dentro da cova dos leões, ele sabe que o leão da tribo de Judá é o que tapa a boca do leão. Olhe para cá que eu quero te dizer: Deus está à procura de mulheres, Deus está à procura de homens que estejam sobre uma posição para que ele possa usar. Deus está à procura de homens que estejam sobre, louvar-se a Deus, o domínio do seu poder para que ele possa usar. Eliseu estava disposto para que Deus viesse fazer o milagre. Eliseu estava disposto para que Deus viesse fazer o poder e a unção de Deus. Quando nós lemos o capítulo 4 aqui, nós aprendemos algumas verdades. Para que viesse ter a multiplicação do azeite, precisava que viesse a ter um homem de Deus, precisava que viesse a ter um homem que Deus escolheu. E o homem aqui nesta passagem é Eliseu. Eliseu é sucessor de Elias. Eliseu é aquele que tem a unção dobrada. Eliseu é aquele que não se importa com as pessoas dizem de si. Ele apenas abraça um avivamento, ele apenas recebe aquilo que Deus tem para a sua vida. Eliseu estava na hora certa para Deus fazer milagre na tua vida, para Deus fazer milagre na tua casa. Ele não precisa do pastor, ele não precisa do evangelista, ele precisa de um homem, ele precisa da tua vida disponibilizada para fazer milagre. E eu quero saber desta noite se tem alguém que quer fazer parte desse avivamento. Levante a tua mão que Deus está te procurando. Levante a tua mão que Deus está te procurando. Levante a tua mão que Deus está te procurando. Olha a Deus. 3 verdades para que haja um avivamento. A primeira verdade é que Deus procura um homem. Deus procura alguém que ele possa usar para manifestar a sua glória. Os dias em que nós estamos vivendo, o avivamento parece que está cessando, o avivamento parece que está parando, o avivamento parece que está cessando, parece que está completamente separando. Mas eu tenho uma certeza todas as vezes que eu paro para orar, eu digo: Deus, levanta uma geração que queira uma igreja avivada, levanta pregadores que queiram avivamento, levanta pastores que queiram avivamento, levanta a igreja que queira avivamento. E parece que já estou na igreja, que já abraçou esse avivamento. Eu já posso ver ela aqui, levanta a mão. Eu já posso ver aqui, levanta a mão. Comece a adorar porque Deus te escolheu. Deus te escolheu para promover avivamento. Eu tenho a certeza de uma coisa, que esta porta foi aberta aqui e Deus olhou para esta Assembleia de Deus e disse assim: eu estou procurando alguém, eu estou procurando alguém, eu estou procurando alguém, eu estou procurando alguém. Eis a minha sua, eis a minha sua, eis a minha sua, já te achou, levanta a mão. Deus está procurando alguém que
seja disponível para que Ele faça o avivamento. Levante a tua mão, que Deus nesta noite, Deus está à procura de alguém para que Ele faça o teu avivamento. Avivamento não promove só. A Bíblia diz que no capítulo 6 de Isaías, a Bíblia diz que Isaías, após o rei, o Master Deus morrer, a Bíblia diz que Isaías viu o céu aberto e viu o Senhor assentado sobre o seu sublime trono. E a Bíblia diz que ele disse: vi serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam e diziam: Santo, 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 por incrível que pareça, ainda não tinha avivamento. Mas quando Isaías olha do alto, o anjo pega o Atenaz e diz assim: epa, coloca uma brasa viva agora. A Bíblia diz que o anjo desce e coloca uma brasa viva nos lábios de Isaías e diz: purificados estão seus lábios. Vai, a Bíblia diz que Deus está à procura de um homem, e Deus escolheu a Isaías, e Deus está à procura de você nesta noite. Ei, você que não é crente, eu tenho uma palavra para a tua vida. Um dia estava eu lá fora perdido, não tinha solução, a sociedade desprezava, a sociedade dizia que não tinha mais jeito. Outrora tem aqui em nosso meio você que não é crente, que era traficante, que roubava, que era prostituto. Deus olhou na terra e disse assim: eu preciso de você para fazer o avivamento. É por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que eles já estão aqui hoje, e eu estou te convidando nesta noite a fazer parte desse avivamento. Só quem já faz parte desse avivamento, levanta a mão para eles te conhecer, levanta a mão para eles te conhecer. Venha fazer parte desse avivamento, porque Deus está à procura de um homem. Segunda verdade, para um grande avivamento, Deus precisa de azeite. Alavasturi Mikalamantominavassa. Aleluia, Deus. 3 verdades para que haja um avivamento. Deus, o Senhor, precisa ter azeite. Não basta ter um homem, não basta ter um perfil de servo de Deus, não basta pregar bonito, não basta ter um bom paletó, não basta ter um bom sapato, não basta cantar bonito, não basta fazer uma boa vocal, não basta tocar bonito, não basta simplesmente ler a Bíblia. Para ter um grande avivamento, precisa ter um azeite. Esse azeite não sai de mim, esse azeite não vem da minha mão, esse azeite não vem da mão de obreiro, esse azeite ele só vem do alto, e só recebe esse azeite aquele que desce, aquele que busca, aquele que ora. Deus precisa promover um grande avivamento, e Deus precisa de um homem sim, mas para ver um avivamento precisamos de azeite. Azeite na Bíblia, ela tem a simbolização da graça de Deus, tem a simbolização da unção, da presença e a manifestação de Deus. Havia um homem por nome, jovem por nome, chamado Davi. Davi estava atrás das malhadas. Davi era o homem que Deus escolhera. Davi era o servo que Deus queria. Davi estava atrás das malhadas, humilhado, jogado lá, ninguém dava nada por ele, mas Deus estava olhando para Davi. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e é rejeitado pela sociedade. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e tem passado por luta, tem estado humilhado. Não se preocupe, eu dou a palavra para você. Deus está olhando e já te escolheu. Deus está olhando e já te escolheu. Mas não bastava Davi ser escolhido, não bastava Davi ser chamado, não. A Bíblia diz que Deus chama ele, chama Samuel de Samuel. Vem cá agora, enche teu vaso de azeite. E vem cá, Samuel. A Bíblia diz que Samuel enche o teu vaso de que, igreja? De azeite. E ele vai em direção à casa de Jessé, porque lá tem alguém que precisa, tem alguém escolhido, tem alguém chamado por Deus, mas ele precisa de azeite. A Bíblia diz que agora Deus chega lá, e quando Deus chega lá com Samuel, que passa todos os filhos de
de Jessé, aparece Davi. Davi está completamente humilhado. Davi é o pequeno da casa, mas quando o Senhor usa Samuel e diz: esse é escolhido, e Samuel pega o vaso e começa a derramar o azeite, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Sabe o que eu quero te dizer? Não basta ser um bom pregador, não basta cantar bonito, você precisa do azeite, é do azeite, é do azeite, é do azeite. Só quem quer desse azeite levanta a mão. Só quem quer desse azeite é glória a Deus. Só quem quer desse azeite é Ele. Deus está à procura de uma igreja que queima azeite, o azeite na presença de Deus. Deus está querendo encher a tua casa, Deus está querendo encher o teu vaso. Deus está querendo manifestar a glória sobre a tua vida. Tem muita gente que é um bom homem, pastor. Tem muita gente que ele prega até bonito. Tem muita gente que até mesmo ele se veste bem, mas ele precisa de azeite. Ele é chamado por Deus, ele é escolhido para a obra, mas ele precisa de azeite. Como é que busca azeite? Como é que faz azeite em um vaso? Jeremias 18, o Senhor disse: levanta-te, Jeremias, e desce a casa do oleiro, porque na casa do oleiro tem azeite, tem azeite. Só quem quer descer a casa do oleiro para receber azeite, recebe azeite de Deus aí. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor apoderou-se de Davi, mas a Bíblia é clara a dizer: e derramando Samuel o azeite da unção. E eu quero te dizer uma coisa: Deus está à procura de um homem para que ele possa derramar o seu azeite. Deus está à procura de uma igreja que ele possa derramar o seu azeite. Deus está à procura de uma senhora para que ele possa derramar do seu azeite. Deus está à procura de um cantor para que ele possa derramar do seu azeite. Deus está à procura de uma igreja que ele possa derramar do seu azeite. Que azeite é esse, pastor? Que azeite é esse, pregador? É o azeite da unção de Deus, é o azeite da unção de Deus, é a porção dobrada do Espírito de Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Isaías, capítulo 60, quando eu falo de azeite, eu falo da graça. Quando eu falo de azeite, eu falo de unção. Glória a Deus. Quando eu falo de azeite, eu falo de unção. Quando eu falo de azeite, eu falo de graça. Quando eu falo de azeite, eu falo da presença do Senhor sobre a sua igreja. A Bíblia diz, irmãos, que quando a igreja ela é um vaso, quando a igreja que Deus encontra, Deus sempre derrama do seu azeite. A Bíblia diz que o Senhor pega, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Isaías, capítulo 60, Isaías vê a dificuldade da igreja. Isaías vê que a igreja adora, mas Deus não derrama graça. Isaías vê que a igreja adora, mas ainda não tem a presença. Isaías levanta e diz assim: levanta-te, igreja, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Ele estava dizendo em outra palavra, dizendo: não se preocupe que essa frieza vai acabar, não se preocupe que essa presença vai voltar, não se preocupe que a graça vai descer, não se preocupe que eu vou derramar. Só que acredita que Deus vai derramar a graça. Levante a tua mão e comece a adorar. Levante a tua mão e comece a adorar. Tem graça de Deus aqui, tem graça de Deus aqui, tem graça de Deus aqui, tem graça de Deus aqui. Alabacadara, bassurimi, calabá. Deus está me dizendo: eu estou preparando a igreja para derramar da minha graça. Eu estou preparando a minha igreja para derramar do meu poder. Quando eu falo de graça, quando eu falo de igreja, quando eu falo da unção de Deus, o Senhor disse: olha, Moisés, diz para preparar o altar, e sobre o altar porá
pegarás a lenha e tocarás o fogo sobre o altar, e o fogo sobre o altar não vai se apagar, mas antes de o fogo se apagar, Deus dizia: acenda os candelabros. E os candelabros, como é que era aceso? Com azeite, com azeite. Deus está dizendo: eu vou incendiar a minha igreja. É de azeite, é de azeite. Só quem quer desse azeite aí, só quem quer desse azeite, levanta a mão e adora. Quando eu falo de azeite, a Bíblia diz que no livro de Apocalipse, irmãos, a Bíblia diz que Isaías tem uma visão sobre, ou melhor dizendo, a Bíblia diz que João tem uma visão sobrenatural. A Bíblia diz que João tem uma visão dizendo assim: e eis que eu vejo 7 castiçais, e a Bíblia diz que ele pede louvar o nome do Senhor. E o Senhor diz: esses aí são as 7 igrejas. Mas logo depois ele diz assim: eu sou aquele que caminha e que anda no meio dos 7 castiçais. Isso me dá a entender uma coisa: se 7 castiçais é a igreja, quer dizer o quê? Que Deus está no meio da sua igreja. Só que acredita nesta noite que Deus já está no meio da igreja. Leva! Você não entendeu? Eu estou te dizendo que os 7 castiçais eram acesos com azeite e representava a sua igreja. Isso quer dizer que a igreja só é acesa se houver azeite. Se houver azeite, e quando azeite, sabe o que acontece? Deus caminha no meio da sua igreja. Deus caminha no meio da sua igreja. Você vai entender o que eu vou te dizer. Deus está caminhando na tua casa. Deus está caminhando na tua família. Deus está caminhando no teu ministério. Deus está caminhando aí na tua vida. Não se preocupe, quem te viu para baixo vai ter que te ver para cima. Quem te viu sem graça vai ter que te ver na graça, porque Deus está caminhando no meio da sua igreja. Só quem quer azeite, só quem quer azeite, levanta a mão. Só quem quer azeite, levanta a mão. Levanta a mão que eu vou deixar você adorar. Glória a Deus. Três verdades para um verdadeiro avivamento. Deus precisa de um homem. Deus precisa de azeite. Mas Deus precisa da sua palavra. Não há homem se não houver palavra. Não há homem se não houver palavra. Não há azeite se não houver palavra. Olha para o seu irmão e diga assim: a palavra é a base do avivamento. Diga: a palavra é a base do avivamento. Não há uma igreja que subsista se não houver palavra. Uma certa vez estava Jesus pregando, e um certo homem por nome Pedro levanta e diz assim: a tua palavra é dura, e toda a multidão vai embora. Jesus disse: por que tu não foi? Ele diz: para onde nós iremos? Se só tem palavra de vida eterna, só se não tem palavra de vida eterna. O salmista Davi, uma certa feita, ele disse assim, Salmo 119, versículo 111, ele diz: porque guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105 diz assim: porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Só que está baseado nesse avivamento dentro da palavra. Deixa eu te conhecer, joga a tua mão para o alto e comece a adorar. Comece a adorar. A Bíblia diz que no capítulo 4, no verso 3 e 4, a Bíblia diz que o profeta lança uma palavra, e a palavra do profeta é essa: vai e toma vasos emprestados, e não poucos. Tem que ser muito, porque quando entras no teu quarto, fecha a porta e enche os vasos, e os vasos que te deixei coloca a parte. O homem havia lançado a palavra. A base do avivamento é a palavra. Uma igreja que não tem palavra não tem avivamento. Uma igreja que não tem palavra não tem graça. O crente que não tem palavra não tem avivamento. O crente que não tem palavra não pula, não roda.
censura. Mas quem tem palavra aqui, levanta a mão. Só quem tem palavra aqui, levanta a mão. É a palavra, é a palavra, é a palavra. É a palavra que liberta. A Bíblia diz que o Senhor disse assim: olha, porque todo aquele que a minha palavra estiver em vós, aí eu estarei em ti. Isso quer dizer que o Senhor está dizendo: só há avivamento quando a palavra estiver dentro de você. A Bíblia diz, Salmo, Mateus capítulo 7, versículo 14 a versículo 24 diz assim: pois o homem que escuta estas minhas palavras é semelhante àquele que edifica sua casa sobre a rocha. Pode vir o mar, pode vir a calúnia, pode vir a tempestade, pode vir o levante, pode dizer que você não é crente, pode dizer que você não sabe cantar, pode dizer que você não sabe pregar, sabe o que? Não vai te abalar, porque está firmado na palavra, na palavra, na palavra. Não se preocupe que ninguém vai te derrubar, não te preocupe que ninguém vai te desestabilizar. Sabe por quê? Porque você tem palavra. Você tem palavra, só quem tem palavra. Deixa eu te conhecer, deixa eu te conhecer, tem avivamento. Se tem palavra, tem avivamento. Se tem palavra, tem línguas estranhas. Se tem palavra, tem avivamento. Se tem palavra, tem graça. A Bíblia diz, irmãos, que estavam no capítulo 2 todos reunidos. Segundo a história, eram 500 homens. 500 homens todos reunidos, ouvindo a palavra. Depois eles começaram a orar, mas o avivamento demorou. O avivamento retrocedeu segundo a mente humana. Por incrível que pareça, alguns começaram a se retirar. Rapaz, o avivamento não está acontecendo, vamos se retirar. A palavra de Pedro está demorada, vamos se retirar, porque lá fora está tendo a festa dos Pentecostes. Lá nos alegraremos melhor. A Bíblia diz que quando estavam todos reunidos, veio um vento impetuoso e veemente. A Bíblia diz que encheu toda a casa, mas o texto diz que só 120 foram cheios da graça, porque ficaram até ouvir, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Só quem tem a graça, levanta a mão. Só levante a mão que eu vou profetizar. Levante a mão que eu vou profetizar. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei como você veio para este culto hoje. Eu não sei como é que está a tua casa, não sei a tua luta. Mas uma coisa eu vou profetizar: que em cima desta palavra o avivamento vai chegar na tua casa. Em cima desta palavra a vitória vai chegar na tua família. Em cima desta palavra vai acontecer um avivamento sobre a tua vida. Só que acredita, levanta a mão e bata a palma. Levanta a mão e começa a adorar. Levante a tua mão e comece a exaltar. Levante a tua mão e comece a exaltar. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele lançou a palavra. A Bíblia diz que estava Elias. E Elias chega na casa da mulher e diz assim: olha, faz para mim um pouco de comida. E a Bíblia diz que ela só tinha em casa um pouco de azeite e um pouco de farinha na panela. Só era para o seu filho e ela poder morrer. Mas o profeta queria ser alimentado. Havia um homem de Deus para que Deus pudesse ser usado. Havia também azeite, mas faltava palavra. E a Bíblia diz que quando Elias chegou, Elias lançou a palavra. Qual é a palavra, homem de Deus? Faz para mim primeiro, e depois tu faz para ti a tua casa. A Bíblia diz, segundo a sua palavra, ela fez. A Bíblia diz, sabe o que aconteceu? Eles comeram 3 anos e meio por causa da palavra. Sabe o que eu quero dizer em cima desta palavra? Não se preocupe, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha na panela, porque é a palavra que vai te sustentar, é a palavra que vai te abençoar, é a palavra que vai te colocar de pé. Só que acredita que ele encontrou a palavra, a vitória já foi liberada. Levanta a tua mão e começa a adorar. Começa a adorar. A palavra é a essência de qualquer avivamento.
Uma certa feita, certos historiadores, ele disse assim: a palavra de Deus tem tão poder, que estava eu sobre a minha congregação, com apenas 10 membros, e eu levantei a igreja em oração, 40 dias, e quando eu peguei a palavra, e só levantei a voz dizendo: o Cristo que disse: vinde a mim todos que estáis cansados, em praça pública em Los Angeles, 40.000 almas se renderam debaixo da palavra. Olhe para alguém que está do seu lado e você não entendeu. Diga para ele: você não entendeu. O pregador está dizendo sobre esta palavra, o avivamento vai entrar sobre a tua casa. Sobre esta palavra, Deus vai multiplicar o seu celeiro. Sobre esta palavra, Deus vai visitar esta igreja, e a tua vida nunca mais será a mesma. Só que acredita que sobre esta palavra o avivamento acontece. Sobre esta palavra o avivamento que traz renovo. Sobre esta palavra é Deus. Glória a Deus, aleluia. Só que acredita que já tem um homem, fica de pé. Só que acredita que Deus já achou uma pessoa para que faça avivamento, fica de pé. Só quem acredita que para ser um homem de Deus precisa deste avivamento, dê glória a Deus. Só que acredita que sobre esta palavra Deus está fazendo um prodígio hoje sobre a tua vida. Dê um aleluia bonito para eu. Oh, abaixando, regue, na massa. Eu quero que você feche os olhos por um minuto. Que afastou Deus está à procura de alguém para manifestar o teu avivamento. Eu quero que o Alevita aqui louve um hino de adoração, que eu quero fazer uma ministração aqui nesta noite. Vai ser através do avivamento que muitas almas vão se converter sobre este lugar. É através do avivamento que muitas almas serão transformadas sobre este lugar. Porque sobre a palavra o Senhor vai trazer um avivamento. A igreja ela só fica de pé se ela tiver as bases de um avivamento, que é a palavra. A palavra que traz avivamento. É o azeite e a graça de Deus que mantém a igreja de pé. E Deus, quando procura o homem, o avivamento é completo. Levanta a tua mão e começa a adorar. Eu sou profeta, Eliseu, como canal de Eu sou profeta, Eliseu, como canal daquela viúva. Meu Deus, agora, aonde tiver um crente que o Senhor que não tem importa, eu quero profetizar agora, meu Senhor. Esse jovem que nunca mais falou em língua, esse jovem que parece que a graça tinha cessado, essa mulher, Senhor, que a luta, Senhor, e que as dificuldades, parece, meu Deus, que o azeite parou, parece que o azeite não vai conseguir, não vai fazer nada. Eu quero profetizar que sobre este vaso o Senhor vai colocar azeite, que sobre esta palavra que foi pregada, Senhor, esta palavra que vive, esta palavra que transforma, esta palavra que levanta, esta palavra que coloca de pé, esta palavra que liberta, esta palavra que cura, esta palavra que sana, esta palavra que abre porta, esta palavra que leva para o céu. Eu quero profetizar que sobre esta palavra, meu Deus, o Senhor começa a encher de azeite aí agora. Começa a derramar do azeite sobre a tua igreja. Começa a derramar do azeite agora. Aonde tiver um homem de Deus, aonde tiver uma mulher de Deus agora, que está disponível para que o Senhor faça um verdadeiro avivamento, eu profetizo agora. O seu milagre Dê glória a Ele, porque avivamento aqui nesta noite.
azeite. Só quem já recebe de glória. Só quem já recebe a lavacada vassourada. Eu vou contar de uma até 3 agora. Eu conto Deus porque Deus é poderoso. Eu conto Deus porque Ele é santo. Eu conto agora 3 porque Ele é maravilhoso. Derrama no teu azeite agora. Derrama, 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 derrama. Derrama, 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 derrama. Eu vou deixar você, Senhor. Eu vou deixar você, Senhor. Eu vou deixar você adorar e ser cheio. O profeta é seu como canal de bênção para abençoar aquela viúva. O seu milagre já chegou sobre ti. Eu já estou sentindo que tem azeite. O seu milagre já chegou. Deus já te achou. Sobre ti. Deus está procurando Ele alguém que está procurando um profeta que nesta noite, para que ele possa seja cheio de azeite agora, seja cheio de azeite. Seja cheio de azeite agora, porque o Deus que promove o avivamento, Ele está aqui. Pode adorar porque tem azeite aqui nesta noite. Você pode adorar para receber esse azeite aqui nesta noite. Você pode dar glória porque esse azeite já está aqui nesta noite. Você pode dar glória a Deus porque esse azeite já está aqui nesta noite. Você pode dar glória a Deus porque esse azeite já está aqui nesta noite. Você que não é cristão, eu quero te dizer uma coisa. O azeite de Deus representa a presença de Deus sobre a tua vida. Você é um vaso de Deus. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Você é uma pessoa, quer que eu te prove porque você é uma pessoa tão escolhida por Deus? Todas as vezes que Satanás tentou te matar, sabe quem foi que te ligou? Deus, te dizendo: este é um vaso para mim e ninguém toca nele. Sabe por que eu queria dizer, você que é crente, você minha filha, você meu filho? Eu quero te dizer uma coisa: Deus quer promover um avivamento através da tua vida. Deus, Ele quer derramar a sua presença sobre a tua vida. Enquanto eu estava lá fora, eu era um vaso. Diga amém. Enquanto eu estava lá fora, eu era um instrumento de Deus. Diga amém. Mas faltava azeite e a palavra de Deus sobre a minha vida. Então, se eu era um vaso, quer dizer que eu estava vazio. E dizer que eu estava completamente oco. O profeta percebeu que havia de buscar lá fora vasos vazios, para que dentro da casa pudesse haver azeite. Aleluia. Quem acredita nesta palavra, dê glória a Deus. Muitos desses que estão aqui, que cantou, que louvou, que pregou, era um vaso lá fora, porém vazio. Deus aí usou os que estavam aqui dentro, foi lá fora e buscou, e aqui dentro agora estão cheios e a parte separada para ir morar na glória. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro. Então você que não é cristão aqui nesta noite, levante a mão só para eu te conhecer. Você que não levantou a mão e aceitou Jesus, levante a mão assim para eu te conhecer. Você já é cristão, meu jovem? Levante a mão. Você já é cristão, não? Levante a mão para eu te conhecer, amém? Prazer te conhecer, meu filho. Tem mais alguém aí atrás que não é cristão? Levante a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te perguntar se debaixo desta palavra que foi pregada, debaixo desse avivamento que você viu acontecer, debaixo das pessoas, debaixo do que Deus fez aqui em nosso meio, em cima desta palavra que foi pregada, eu quero te perguntar: quer fazer parte deste avivamento? Quer fazer parte dessa família? Quer fazer parte deste povo? Quer fazer parte dessa graça, dessa presença maravilhosa? Só levante a sua mão assim para eu te conhecer, em nome de Jesus Cristo. Quer fazer parte dessa presença? Quer fazer parte dessa graça? Louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua mão para eu te conhecer, em nome de Jesus Cristo. Quem quer aceitar Jesus aí? Quem quer Jesus, levanta a mão. Quem quer aceitar Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, e o servo de Deus vai fazer o apelo para a sua vida, e a senhora agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus, amados, pelo que Deus realizou na noite de hoje, porque Deus falou aos nossos corações.